Pessoal do sétimo ano, boa tarde. Nossa aula de hoje é aqui na página 41 do livro de vocês e tem como assunto comparação de números inteiros. Então, números inteiros vocês já estudaram no sexto, no quinto ano e também este ano. Então, nós vamos só reforçar um pouco sobre números inteiros. Aqui nós vamos comparar os números inteiros. O que é comparar? É você dizer qual é o maior, qual é o menor, tá? Então aqui, se vocês observarem, nós temos uma reta numérica. É a reta numérica, o ponto inicial, ou seja, o ponto de partida, é o zero. Então observem que à direita do zero estão os números positivos e à esquerda do zero estão os números negativos. Nos números positivos, quanto mais distante do zero, o número será maior, tá? Nos negativos é ao contrário. Quanto mais distante do zero, menor o número será. Por exemplo, o menos 5 é o menor número negativo desta reta. O menos 5 é o menor dos negativos. Nos positivos, o 5 aqui, o mais 5, é o maior. Só para vocês entenderem, ó, o mais 1 é menor que o mais 2. O mais 2 é menor que o mais 3. Aqui é o contrário. O menos 1 é maior que o menos 2. E o menos 2 é maior que o menos 3. E assim por diante. Então vocês vão olhar aqui, eu não vou ler para que o vídeo não fique muito extenso, que o assunto é grande. Então vocês vão ler direitinho aqui, ó, na página 40, repetindo. Aí tem isso aqui que pede para você pensar e responder, mas vocês não vão responder e enviar para mim isso aqui não. É só para vocês, é pessoal isso aqui, ou seja, não precisa vocês copiarem no caderno de vocês isso aqui, certo? Isso aqui, ó, essa primeira questão aqui não precisa vocês responderem no caderno. É só oral mesmo. Vocês vão ler, vão procurar entender, porque o assunto mesmo vai começar aqui na página 42. Aqui, ó. Aqui na página 42, ele diz ou pede para você considerar uma temperatura de 5 graus Celsius acima de zero é maior que a temperatura de 10 graus Celsius abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números inteiros mais 5 e menos 10, certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, olha o mais 5 aqui e o menos 10. Então, qual vai ser maior? O mais 5, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, dentro desse quadrinho tem mais 5 maior que menos 10, certo? Ou menos 10 menor que mais 5. Essa é a comparação de números inteiros. Aqui nós temos um outro probleminha explicativo. Uma temperatura de 0 graus Celsius é maior que uma temperatura de 10 graus Celsius abaixo de zero. Quando se fala que é abaixo de zero, não precisa vir o sinal negativo. Se diz que é abaixo de zero ou abaixo do nível do mar, então já diz que é negativo, tá? Como é o sinal aqui, ó. Mais 15 até o menos 20. Então tá aqui o zero, mais 5, menos 5, menos 10, tá? Então aqui ele diz que zero é maior que menos 10, tá? Qualquer número positivo é maior que um número negativo. E o zero é o início aqui. O zero ele é considerado tanto negativo como positivo. É como se fosse metade negativo e metade positivo, porque ele é o ponto de partida, tá? É o início.
Aqui nós temos também que diz que uma temperatura, esse aqui eu não vou ler para vocês não, que é semelhante aos dois que eu já li, o 1 e o 2. Então vocês vão ler isso aqui, depois vocês vão vir aqui para a página 43, já essa página 43 eu vou explicar ela de forma mais lenta para que vocês possam entender melhor. Porque essa página 43, ela é a atividade que vocês vão responder da primeira à oitava. A nona não precisa. Vocês vão responder, começando aqui pela primeira, vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder e enviar para mim, tá? Só lembrando que hoje é sábado, mas é letivo, referente ao dia de terça-feira. Então nós temos 2 aulas de matemática. Então aqui pede para vocês observar os números inteiros A, B, C, D, assinalados na reta numérica abaixo. Ou seja, ele se referiu a números, mas as letras é como se fosse, elas estão representando números. Então aqui observe que tem o 0, à direita do 0 nós temos o C e o A, e à esquerda nós temos o B e o D. Então, o que dá para a gente perceber aqui é que o 0, os que estão à direita do 0 são positivos e os que estão à esquerda são negativos. Então, ele pede aqui para você, usando o símbolo maior que ou menor que, para você comparar. Você vai dizer se A é maior ou menor que 0. Olha o A aqui. Ele é maior ou menor que 0. B, o B aqui, ó, é maior ou menor que 0? Lembre-se que eles estão à esquerda. Se ele está à esquerda, ele é negativo. Tá? Da mesma forma, vocês vão responder as outras aqui. Ó. D é maior ou menor que A? Ó, aqui o D. Ó. Olha o A onde está. A segunda questão é essa aqui. Ó. Usando o símbolo maior que ou menor que, compare os pares e números inteiros. Os pares, tá? Você vai dizer se A se 0 é maior ou menor que mais 9. É parecido com a primeira questão. A diferença é que aqui vem números e aqui só as letras, tá? Observem aqui a letra C. O 0 é maior. No lugar desse você vai colocar o sinal maior ou menor. Você vai copiar no caderno e vai dizer se o 0 é maior ou menor que menos 7. Aqui, por exemplo, na letra H, você vai dizer se menos 11 é maior ou menor que menos 30. Tá? Depois vocês vão responder essa terceira também. A terceira diz que em um torneio de times de futebol, Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase seguinte do torneio a equipe com melhor saldo de gols. Ou seja, o Alegre teve um saldo de gols de menos 7 e o Bonito um saldo de gols menos 5. Qual dos dois times passará para a fase seguinte do torneio? O que é que vocês vão observar? Como eles terminaram empatados, o que vai desempatar é o saldo de gols. Então, aquele que tiver um saldo de gols maior será o time que passará a fase seguinte do torneio, certo? Vocês vão apenas observar aqui qual é o maior, menos 7 ou menos 5. Só para relembrar vocês, o maior é aquele que estará mais perto do 0. Então, qual é o que vem antes, depois do 0? É o menos 5 ou menos 7? Só para ajudar vocês. A quarta questão, desculpem, nós temos aqui, ó, escreva os números inteiros, mais 1, menos 160. Ou seja, você vai escrever esses números aqui em ordem crescente. O que é crescente? Do menor para o maior.
Vindo aqui para... Esqueci de ler a quinta para vocês. Pede para você observar o quadro. Aqui tem esses quadros aqui, tá? Na letra aqui em cima pede para você identificar aqui, ó, o menor número inteiro positivo. Você pode observar a reta numérica. Qual é o menor número inteiro positivo? O maior número inteiro negativo? O maior número inteiro? Qual é o maior número inteiro? E o menor número inteiro, tá? Então aqui na sexta questão, considerando os números menos 70, mais 20, 0, menos 10, mais 90, menos 100, a pergunta é: qual é o maior dos números? O menor dos números. Desses aqui, qual é o maior e qual é o menor? A sétima questão, ela pede para você observar os números inteiros destas fichas. Então, nós temos umas fichas aqui com menos 30, mais 16, menos 11, menos 17, mais 12, menos 14 e 0. A pergunta é: quais deles podem substituir a letra X para que se obtenha? Nós temos letra A e letra B. Então, aqui, qual é o número? Qualquer um desses aqui, desde que satisfaça a necessidade. Qual é desses números aqui que eu posso colocar no lugar do x que ele vai ficar maior que menos 15? Certo? E aqui na letra B você vai colocar um desses números aqui no lugar do x que ele seja menor ou igual a 0. Certo? A oitava e última questão, ela pede para você escrever, ou seja, escreva cada conjunto enumerando seus elementos. Tá? O conjunto A dos números inteiros maiores que menos 20. Você vai escrever, você pode representar ele entre chaves ou entre parênteses. Tá? Então aqui, ó, B, o conjunto B dos números inteiros menores que menos 7. E letra C, o conjunto C dos números inteiros maiores do que ou iguais a menos 5, ou seja, maiores ou iguais a menos 5. Isso menores que menos, ou seja, menores que mais 3. Tá? Então, pessoal, por hoje era só. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima aula.